Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Olá! No vídeo 209 aqui do 365 Tips, eu comecei a falar para você sobre comportamento de risco. Basicamente mostrei a pirâmide dos acidentes em que mostra pra gente que a base de tudo são os comportamentos de risco. E que para cada 1000 comportamentos de risco praticados a gente vai ter um acidente sério. Bom, já falei para vocês algumas dicas aqui sobre comportamento de risco, ou sobre o que não fazer, e hoje a gente vai abordar o tema capacete. Bom, a gente sabe que capacete é fundamental para proteger a cabeça e existem capacetes diferentes para as atividades diferentes. Hoje eu vou chamar o Rafael Heine, um parceiro nosso que é instrutor de escalada e desenvolve um trabalho muito legal na parte de prevenção de acidentes, nessa parte toda aí de segurança nas atividades ao ar livre, e eu vou pedir para ele explicar para a gente sobre as diferenças entre os capacetes e mais ainda, como é que a gente escolhe o capacete certo para a atividade que a gente vai fazer. E aí, Rafa, beleza? Como é que estão as coisas? Bom, diz aí pra gente essa questão de capacete. A gente sabe que existem capacetes diferentes para atividades diferentes, mas o que a gente deve levar em consideração na hora de escolher o capacete? E mais ainda, como é que a gente sabe se o capacete que a gente tem é adequado à atividade que a gente está realizando? Opa, Pedro, por aqui tá tudo bem. Rafael Heine, instrutor profissional de escalada. Então, foi isso que você falou. Falar sobre gerenciamento de risco é sempre lembrar que o comportamento de risco ele é o início de todo o acidente. Você tem esse comportamento durante muito tempo e um dia pode ser que esse tipo de comportamento faça toda a diferença para causar um acidente. Hoje o nosso papo, Pedro, então vai ser sobre capacete. Então a primeira dica que a gente dá para as pessoas é sobre as diferenças dos capacetes, né? Eu tenho capacete como esse aqui específico para criança pequena. Eu tenho capacetes já mais femininos e para tamanho de cabeças menores. Eu já tenho capacetes com outras formações, né? Esse aqui é um capacete da Ultrasave Nacional, tem outro capacete aqui suíço da Beal. Então a primeira dica na diferença sobre os capacetes é você ver o tamanho adequado ao tamanho da sua cabeça. A segunda dica é para o seu capacete ter que ser específico para atividade em altura, né? Então isso também vai fazer uma diferença muito grande. Vou até pegar aqui, por mais que você coloque um capacete como esse de bicicleta durante uma escalada, uma pequena escalada, ele não é específico, ele não teve uma engenharia adequada para te dar o suporte na hora que ele for ser acionado. Então é muito importante que você tenha um capacete específico para atividade de escalada que você vai fazer. Inclusive tem equipamentos específicos para atividade em altura, mas para alpinismo industrial. São capacetes que eles não têm muitas essas aberturas, não são ventilados, porque na área industrial cai pequenas porcas, parafusos, então tem mais possibilidades de você ter coisas entrando pelo capacete. O da gente da área esportiva, alguns têm um sistema de ventilação pequeno, outros são bem mais ventilados e bem mais leves, né? Bem menos robustos. É importante você saber isso sobre capacete. A outra coisa é como eu escolho um capacete ideal. Então já falei o tamanho. A outra coisa, ele vai variar, por exemplo, de valores, né? Capacetes importados, capacetes nacionais, vai ter uma diferença grande aí no preço por causa de dólar, de taxas, né? Então, na hora de eu escolher, né, meu capacete, vou dar um exemplo, nós temos capacetes aqui nacionais, né, que eles vêm com a certificação do Ministério do Trabalho, com CA e alguns também com a conformidade europeia. Então, são capacetes, por serem fabricados aqui no Brasil, eles têm a certificação, é tranquilo, ele é de bom uso, ele vai servir para na hora de uma queda. E você vai ter outros capacetes na hora de escolher que vão vir com materiais mais leves, diferentes, designs mais arrojados, sistema de trava no pescoço com ímãs, né? Coisas mais modernas para facilitar o manuseio do escalador lá em cima. O capacete de escalada, Pedro, ele também vem com esse compartimentozinho aqui onde você prende as lanternas de cabeça para que você possa ter as mãos livres para fazer a correta confecção de nós, né? Você se prender no lugar certo e até durante a trilha na volta de uma escalada você ter mais iluminação
para o seu caminho de volta para casa. Isso é muito importante. As certificações geralmente vêm no interior do capacete. Eu estou com um capacete aqui francês. Então aqui dentro tem esse selozinho laranja, ele vem com a conformidade europeia e com a logo da UIAA, que é a União Internacional das Associações de Alpinismo, Pedro. Então é a FIFA da escalada, ela faz um teste extra. Aqui no Brasil, os testes são feitos aí pelo selo CA, então você tem, às vezes, os órgãos certificadores, o Inmetro, você tem no Paraná o TecPar, o Instituto de Tecnologia no Paraná, são órgãos certificadores também que podem vir com selo dentro de capacetes nacionais que são específicos para produtos comercializados no Brasil. Então, algumas diferenças na hora de escolher o capacete são muito legais. Por exemplo, esse capacete francês, que é o da minha filha para criança, ele tem a parte de ajustar na cabeça, muito prática. Você aperta o botãozinho aqui atrás, ele corre. Ó, pegou para frente, botei para trás. Ó, diminuo, ele abriu. Então a pessoa tem maior facilidade, né? Eu tenho outros capacetes que tem um sistema aqui que é essa bolinha aqui atrás, que você aperta e afrouxa. E os capacetes mais antigos, eles tinham um sistema de velcro. Então você pode escolher o que você se adequa mais, desde que seja um capacete específico e com certificação para a atividade que você faz. Outros capacetes também, Pedro, tem a parte de limpeza que você pode descolar, vem até um sistema desse reserva, né, para você manter o capacete mais higienizado. Eu, particularmente, após cada atividade, eu dou uma espresada, sempre dei antes da Covid, né, com álcool 70, né, para manter o capacete mais higiênico e que o contato da testa do cliente, se for direto no capacete, não possa causar alguma alergia. Isso é um dado muito bacana também, né, para quem utiliza o capacete. E o mais importante, se você viu o tamanho ideal, o modelo, né, custo-benefício, você viu que o capacete é certificado para atividade, não adianta também você ter um capacete certificado se você não sabe colocar ele direito. Então a grande dica que eu dou também sobre gerenciamento de risco para você ter mais assertividade com o capacete é o uso de uma bandana. Né? Você tem vários modelos que você compra a bandana, pode fazer mais curtinho, mais longo, mas eu coloco ela da maneira mais simples, ainda coloco ela pendurada um pouco mais aqui atrás, que protege até o meu pescoço. A vantagem que eu tenho de utilizar essa bandana, a primeira vantagem cair com gerenciamento de risco é manter o equipamento com a maior vida útil. Eu não vou ter o contato da minha testa direto com o capacete, então evita muito de eu ter que ficar lavando toda hora a transpiração. O segundo ponto positivo da bandana com o capacete é que eu vou ter a maior assertividade aqui, ó, vou até afrouxar aí, na colocação do meu capacete. Vou ter o maior conforto, né? A terceira vantagem que você tem é pessoas com cabelo grande, tanto meninos e meninas. O cabelo pode ser todo colocado por dentro do tubo da bandana e vir aqui para trás. Isso vai evitar que o capacete fique com aquela testona para cima, a pessoa com o cabelo aqui, o capacete está errado, quando está com a testa para fora, está mal colocado. E você sabe que o equipamento de segurança mal colocado na gestão de risco, ele não tem uso, né? Seria mais ou menos que você está vendendo um produto com defeito. Então, a grande dica, botou a bandana, encaixou, bota a mão aqui em cima, aqui atrás. Dependendo da peça de ajuste, você ajusta o capacete. E é muito bacana você olhar para cima sem colocar a parte de baixo, ó, Pedro. Aí significa que ele está colocado corretamente no saído. Depois é só você colocar aqui. Esse capacete, ó, ele é com imã, né? Ele, na hora que você tiver que botar na montanha, ele é muito mais fácil. Então ele está colocado corretamente. Então eu posso balançar a cabeça, girar. Ih, fiquei doido, né? Ele vai estar sempre no lugar. Lembrando que os equipamentos de segurança têm que ser bem colocados, estar sempre com você. Você não vai utilizar ele na atividade, mas ele vai fazer toda a diferença na hora que a surpresa aparecer. Isso é ser mais profissional, isso é você atuar com prevenção em acidente. E lembrando que a cabeça é a parte mais importante do corpo, todo o nosso comando. Eu levanto o braço, eu me movimento, tudo está aqui dentro da cachola. Então a gente tem que proteger a cachola contra coisas que podem vir rolando, pessoas podem soltar equipamentos lá de cima, cair na minha cabeça, pode vir rocha, e até durante eventuais quedas, eu estou com a parte mais importante, com o comando do meu corpo todo protegido. É isso aí, Pedro, são as dicas sobre capacete. Então, todo o design desses capacetes eles vão mudar de acordo com o fabricante,
né? Novas tecnologias de trava, de ajuste de capacete vão vindo com materiais que sempre vêm lá do exterior. Mas você tem a opção desde capacetes nacionais até capacetes aí internacionais, contanto que ele tem essa certificação, o CA, o CE, né, que você possa verificar com um tamanho adequado para a sua cabeça. Também é muito importante que você saiba usar ele corretamente. Então, para a gente evitar aí, ter comportamento de risco, as dicas sobre capacetes são essas, Pedro. Muito obrigado, a gente vai voltar aí com mais papo, meu grande amigo. Um grande abraço a todos. Qualquer coisa, @Rafa Heine, eu ajudo vocês, é só mandar mensagem. Tchau! Valeu, Rafa. Te vejo então na semana que vem em mais um vídeo desse sobre comportamento de risco. Bom, essa é a ideia das diferenciações aí entre capacetes e como escolher o capacete adequado. Isso me lembra uma história, logo no início que a gente começou a desenvolver o relatório de acidentes em esportes de montanha, a gente começou a explicar para as pessoas, fazer uma apresentação para as pessoas, para os clubes excursionistas, enfim, para as escolas de escalada, de qual era o método que a gente utilizava. Basicamente o que a gente fazia era análise de causa raiz dos acidentes ou dos quase acidentes, para que a gente conseguisse identificar essa causa raiz que, ao ser resolvida ou anulada, a gente anulava praticamente a possibilidade de acontecer um acidente. E além das causas raízes, existem as causas contribuintes. Deixa eu explicar então com o exemplo que a gente usava na época. Basicamente o relato foi de uma pessoa que estava escalando com o seu amigo uma via, na realidade era uma conquista de uma via de escalada. Não sei se você conhece e sabe como é que funciona, mas basicamente o escalador que está fazendo a conquista, ele precisa colocar os grampos ou chapeletas para serem os pontos de segurança realmente na rocha, ou seja, ele tem que furar a rocha para colocar o grampo. E na época ele estava utilizando uma talhadeira e uma marreta. Hoje em dia existem furadeiras, o que é muito mais prático, mas na época era uma talhadeira com uma marreta. Então basicamente o sujeito fica pendurado lá em cima e batendo com a talhadeira até fazer o furo e colocar o grampo, que é o grampo de proteção, o grampo de segurança. Ok, e ele não está sozinho, na parte de baixo ou mais embaixo tem alguém dando segurança para ele. E o que aconteceu? A talhadeira escorregou, caiu da mão do sujeito que estava lá em cima e bateu na cabeça do sujeito que estava embaixo. Sorte dele que a talhadeira não bateu de ponta, mas bateu de lado. Ele ficou, obviamente, com a cabeça muito machucada, mas não arrebentou a cabeça dele como um todo. Por que a cabeça dele ficou machucada? Porque ele estava sem capacete. Bom, então a gente aí tem duas questões. Qual é o problema que aconteceu? Qual foi o acidente que aconteceu? Basicamente, a cabeça do sujeito ser atingida por uma talhadeira. Esse foi o acidente. E como é que a gente previne isso? Bom, primeira questão aí é a colocação de um capacete. Se a gente coloca o capacete na cabeça do cidadão que está ali embaixo, o que vai acontecer? A lesão ou o acidente tende a ser menor. Porém, a talhadeira continua caindo e o acidente pode continuar acontecendo, porque pode não bater na cabeça, bater no ombro, enfim, pode continuar acontecendo, vai continuar acontecendo. Então a falta de capacete não é uma causa raiz, mas sim uma causa contribuinte. Contribuiu para o acidente, mas não foi a causa do acidente. E o que foi a causa do acidente? A talhadeira cair. E por que ela caiu? Porque ela não estava presa. Obviamente a pessoa deveria estar utilizando um cordelete, alguma coisa presa na talhadeira e na marreta também, e presas a si, ou seja, a pessoa que está lá em cima, ou no punho, ou no baudrier, enfim, em algum local ela precisava estar presa, para que numa situação dessa em que a talhadeira escorrega ou a marreta escorrega, ela está presa e não cai lá embaixo, não atinge ninguém lá embaixo. Então o que a gente tem aí nessa conclusão? Causa contribuinte, a falta de capacete, ou seja, se eu coloco o capacete eu resolvo parte do problema, mas para resolver completamente o problema eu preciso fixar ou prender a talhadeira. Então a ausência de alguma fixação na talhadeira é a nossa causa raiz. Então basicamente é a metodologia que a gente utilizava e obviamente me lembrei dela porque a gente estava falando de capacete agora, ok? Bom, então é isso. Te vejo amanhã em mais um 365 Tips. E aproveitando, se você ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição agora e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até amanhã.